Nós estamos também de volta para você que nos acompanha através do rádio, iniciando as discussões por aqui, a nossa conversa sobre essa autorização concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, para que ele possa ir ao hospital. E eu quero um comentário do Adriles sobre isso. Adriles, como é que você viu essa autorização e essa atuação do Alexandre de Moraes nesse caso específico do Roberto Jefferson? É um falso ato de misericórdia. Se existe um responsável direto pela piora da saúde de Roberto Jefferson, que já era um homem doente, com câncer, quando adentrou a cadeia, a masmorra, esse responsável chama-se Alexandre de Moraes. Um homem que foi preso sem o devido processo legal por uma acusação vaga de discurso de ódio, propagação de fake news. Discurso de ódio que é o quê? Fazer uma crítica aceba ao STF? É fazer uma encenação teatral, agressiva, para expulsar Satanás da igreja? É, eventualmente, fazer um tipo de crítica a um homem que está conspurcando a instituição como Alexandre de Moraes? Como se faz críticas ao presidente chamando de genocida, de assassino, de nazista? Por que exatamente essa seletividade em prender pessoas ligadas ao bolsonarismo, ligadas a eventuais discursos de ódio? Paulo, o STF prende e tem soltado criminosos, líder de tráfico, líder de quadrilha. O tempo todo a gente vê isso. Qual é exatamente o risco à sociedade brasileira promovida por Roberto Jefferson? Você prender um homem sem uma devida instrumentalização da justiça através de um devido processo legal, ficando meses a fio na cadeia, como ficou o Daniel Silveira durante 8 meses, até hoje tem a sua voz cassada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um julgamento de exceção. Isso é uma tortura física e psicológica, assim como fizeram com Oswaldo Eustáquio, que sequer sabe do que foi acusado, de que tipo de processo está sendo enquadrado. Um homem que chegou a ficar paraplégico na prisão. Ou seja, isso promove danos irreversíveis e uma prisão promove danos irreversíveis à saúde psíquica e física das pessoas. E quando você, deixa eu só completar, que isso é importante, promove danos irreversíveis, complicados, a próprio princípio de justiça e subverte a justiça e transforma a justiça em carrasco de pessoas, que prende pessoas que estão doentes, e a própria justiça se torna doentia na sua sanha de prender, onde vê crimes de opinião, onde não existe, onde vê crimes de opinião, onde a Interpol aqui fora não colocou nenhum tipo de obstáculo à liberdade de Alan dos Santos, que foi desmonetizado, que foi criminalizado como criminoso de opinião. Ou seja, tudo isso coloca o STF como um tribunal de inquisição política que está afetando a saúde da justiça brasileira, está colocando em risco a vida de um homem que eventualmente não teve o devido processo legal para ser preso, que é Roberto Jefferson. O presidente da República deixou Roberto Jefferson na mão, não deixou? Eu acho que o Roberto Jefferson é um homem realmente assodado, um homem agressivo, que faz posturas agressivas, e o Bolsonaro, como presidente da República, ele tem que estabelecer um tipo de princípio de paz entre os poderes. Mas o Bolsonaro tem feito críticas pontuais ao STF, sem citar nomes, falando de juízes que atropelam seus devidos poderes, que colocam pessoas na cadeia. Ele faz esse tipo de crítica subjacente, mas ele não pode dar a cara a tapa como um testa de ferro, porque o próprio presidente é vítima dessa injustiça politizada perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, que dia sim, dia outro também, ameaça caçá-lo, como no caso do TSE, quando ele provou a fragilidade do sistema eleitoral, agora quer que ele dê explicações, ou seja, o tempo todo a espada está sobre a cabeça e sobre o pescoço de Jair Bolsonaro. Enquanto não houver uma mobilização para além dos poderes da própria sociedade civil, que não percebe esse problema, que tem outros problemas, tem problemas de comida, problema de carestia, problema de pobreza, não vai haver um cerceamento claro das arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes em conluio com o restante do Supremo Tribunal Federal. O Roberto Jefferson está preso sob medida prisão preventiva, né? Ainda é preventiva. Exatamente. Por isso a prisão, né? Porque se ele pudesse aí esperar esse julgamento aí em liberdade, ele não estaria nessa situação. A esposa dele, né, Adriles, gravou um vídeo também desesperada, né, dizendo que a situação, o quadro de saúde dele é muito grave. Por isso até essa liberação aí do Alexandre de Moraes, para que ele saia do presídio e possa fazer a realização
desses exames. Agora, o Adriles também trouxe uma informação importante, Paulo, que é essa de que o ministro Alexandre de Moraes também deu esse ultimato, né? Esse prazo de 10 dias para que o Bolsonaro também se posicione em relação ao vazamento daquele inquérito lá, em relação ao ataque hacker, né? Quer dizer, é sempre esse desgaste a mais de STF, de alguns ministros, mais precisamente o Moraes e o Barroso, com o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados. Eu acho que a Zoe pode até confirmar, Zoe, na entrevista que o Bolsonaro deu a você, ele chegou assim a mencionar, né, esses casos que ele considera que foram mais autoritários com relação ao Roberto Jefferson e também ao Daniel Silveira, né? Sim, o Bolsonaro ele tem feito críticas, mas como presidente da República ele não pode invadir outros poderes. Diferente do Alexandre de Moraes, do STF, que interfere em qualquer poder, faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Infelizmente, não segue mais a Constituição. A prisão do Roberto Jefferson não tem nenhum fundamento jurídico, não tem respaldo pela lei. E caso vier a acontecer alguma coisa com o Roberto Jefferson, a culpa é de quem prendeu ele, porque não tendo uma lei que sustente essa prisão do Jefferson, recai sobre a arbitrariedade do ministro que mandou prender, que no caso foi o Alexandre de Moraes. E aí é assassinato. É assassinato, porque passa de uma coisa que não é mais jurídica para uma coisa pessoal. E aí tem que ser julgado. Eu acho que a grande questão, né, Paulo, desse caso aí do Roberto Jefferson, é realmente talvez esse atropelamento dos processos jurídicos. Mas não é só ele, a pressão é sistemática. Qual que é o crime dele? Exatamente. O Roberto Jefferson deveria ter sido processado, julgado, condenado, e aí no Código Penal caso fosse provado aí tem esse crime de opinião. O crime que ele talvez teria cometido, aí sim, mas acho que a prisão preventiva... Ele fez ataques aos ministros do Supremo abertamente, né? Sim, mas a questão é presidente da República. Não pode agora criticar, não pode atacar, não pode. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é você opinar, outra coisa é você ameaçar e atacar. Eu acho que uma coisa é você concretizar o ato. Entendeu? O negócio é entre mim e você. Ele fez abstrações. Não, mas a questão que coloca é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Aquela atriz lá, a Flor de Lis, você concorda com a opinião que você faz aqui, você dá opinião. Não, peraí, Paulo Matias, vamos lá. Se você estabelecer que toda a abstração alegórica seja um ataque, aquela atriz lá, a Flor de Lis, sei lá o nome dela, falou que ia pegar a cara do Bolsonaro, esfregar ele em asfalto quente. Todo mundo riu. É uma abstração, mas ela Maria Flor de Lis é deputada. Dá na mesma. Isso não era uma piada? Não era o vídeo da piada? Mas a questão é essa, quando o Roberto Jefferson faz uma piada alegórica, fazendo uma comparação de Satanás com pessoas que querem invadir igrejas, ele está fazendo uma piada. Você pode dizer uma piada vulgar, agressiva, de mau gosto, violenta, mas cafonérrima, mas você prender. A questão é, não interessa. A questão é você prender preventivamente um homem que está preso há 5 meses porque ele fez uma piada vulgar de mau gosto que pode parecer uma intenção de matar, como eventualmente alguém fez uma piada de mau gosto pegando a cabeça do Bolsonaro, chutando a cabeça do Bolsonaro como se fosse uma bola de capotão. Então tem 2 princípios e 2 tipos de valoração assim. E volto a dizer, tem que reiterar, a gente vê o tempo inteiro chefe de narcotráfico, chefe de quadrilha, traficante, pedófilo, todo mundo tendo habeas corpus, todo mundo sendo solto pelo Supremo Tribunal Federal. O Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, que faziam crimes de opinião, são exatamente condenados, e eu volto a dizer, o Alan dos Santos, até agora, cadê a ação da Interpol em cima do Alan dos Santos? Sabe por que não tem ação? Porque não existe nos Estados Unidos, em qualquer lugar civilizado do mundo, esse princípio de discurso de ódio ou de crime de opinião. É só aqui no Brasil que inventaram essa excrescência para perseguir pessoas conservadoras da direita. E aí a Zoe tem toda a razão. O responsável direto pela vida ou morte de Roberto Jefferson é você. Fala, Zoe. Era o final que eu ia falar sobre o Alan dos Santos, que o Adrilha já complementou. Roubou, mas que acaba denegrindo, infelizmente. Eu falei primeiro. Não, cala a boca, vou falar também. Como vou interromper? Mas, infelizmente, essas decisões do STF acabam denegrindo a imagem do Brasil lá fora. Porque agora até a Interpol não leva a sério o Brasil. Não respeita mais o Brasil.
Mas você sabe que eu acho que esse pode ser um caminho, Zoe? A partir do momento que organismos internacionais, que sempre se fala, o Bolsonaro é o ditador, é o homem que persegue, é o genocida, é o fascista, perceberem que o STF está pedindo prisão, extradição de pessoas que eles vão lá e analisam e falam, mas por que esse cara aqui? Esse cara fez uma crítica ao Supremo, fez uma crítica ao PT, fez uma crítica a quem quer que seja extraditado e preso por crimes de opinião? Talvez, nesse sentido, a médio ou longo prazo, percebam que o grande ditador aqui no Brasil é o órgão Supremo Tribunal, que foi transformado em inquisitorial por Alexandre de Moraes e seus assecas que ficam calados diante dos mandos desse homem.